Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui neste dia, a qual nós chamamos de hoje, o dia que nos preparou o Senhor, para darmos a nossa continuidade na leitura de 1 Reis, sexto livro histórico, que contém 22 capítulos, datado de 1970 a 1850 a.C., irmãos. Nós vamos ver que o seu autor, segundo os antigos, afirmam que foi Jeremias. Nós temos aí principais personagens, deste livro. Nós já tínhamos falado quando nós começamos a leitura dele, do capítulo 1, que é Salomão, Elias. Nós vamos ver sobre Acabe, Jezabel, Jeroboão, Adonias, Betseba, Natã, alguns acontecimentos, como nós já vimos, sobre a morte do rei Davi, já foi relatado sobre isso. Estamos vendo sobre o reinado de Salomão, a construção do templo, a visita da rainha de Sabá a Salomão, divisão do reino, haverá divisão do reino em reino do norte, reino do sul, onde dentro desses reinos haverá 19 reis, que serão levantados nesse período, onde a maioria fez tudo aquilo que era mal ao Senhor, viu, irmãos? A maioria dos reis que foram levantados no reino do norte, no reino do sul, fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver sobre o profeta Elias, Eliseu, o culto a Baal, a Arca da Aliança, que fica na casa de Obed-Edom, por um período, a construção do palácio, obras de Salomão e a apostasia de Salomão nesse livro de 1 Reis, amém? Vamos então fazer a nossa leitura, hoje do capítulo 7, 8 e 9, e capítulo 7 diz que Salomão edifica um palácio, porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem, e havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e obreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas e cedros, e era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados,
e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava o pórtico, a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redonda ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 2 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, em todas as suas partes posteriores, para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda, como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. E fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de 1,5 côvados, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de 1,5 côvado. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de 0,5 côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta, fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida, o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, para a parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e as
e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os catiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os pevitadores também de ouro, como também as taças e os apacadores e as bacias e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coceireiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8, dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês, e vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, alçaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram, tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão falou ao povo. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai:
Porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que descender de ti edificará esta casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitarei a Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volte-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz ante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. E quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, se converterem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhoto ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar,
a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem os leve em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornem si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tirastes da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvirem tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Salomão abençoa o povo. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais, e que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor, e ofereceu Salomão um sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos, e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão uma festa, e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez.
Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que eu vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e de ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até hoje. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro, o tributo que Salomão impôs. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também a Azor e a Megido e a Gézer, porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer e a queimou e a matou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, a mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer e Bet-Horon, a Baixa, e a Balate, e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades, as munições que Salomão tinha, e a cidade dos carros, e a cidade dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não era dos filhos de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu a tributo, serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Esses eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo e oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, que sabiam do mar, com os servos de Salomão. Vieram ao Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão.
Glória a Deus, finalizamos então a nossa leitura de hoje, capítulo 7, 8 e 9, de 1 Reis, que mostrou como foi feita aqui a dedicação do templo, do Senhor. Salomão edifica um palácio, diversas obras para o templo, e fez ali a dedicação do templo, fazendo uma oração, falando ao povo, fazendo uma oração e declarando ali esta oração diante do Senhor, para que Deus pudesse habitar naquele lugar e ouvir toda oração que fosse levantada ali, do justo, do injusto, de todos aqueles que se chegassem ali naquele lugar, e conhecesse e tivessem ouvido falar do Senhor de Israel. Amém? Glória a Deus. Nós vamos finalizar aqui orando, agradecendo ao Senhor. Eleve os teus pensamentos diante do Senhor, abaixe sua cabeça, incline ela em reverência ao Senhor e vamos chegar diante do Senhor em espírito e em verdade. Pai amado, Deus querido, Deus que habita entre os querubins, Deus que é poderoso, longânimo, benigno, mas é justiça também. Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós te damos graças neste momento, nesta hora, a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui com vida, com fôlego de vida, deitamos, dormimos e acordamos, Senhor, porque o Senhor nos sustentou, meu Pai, e tem nos dado fôlego de vida, Senhor. E por isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor, em nome de Jesus, e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, que não temos como lhe retribuir todos os benefícios a qual o Senhor tem nos feito, meu Pai. Em nome de Jesus, continua no controle, continua operando a tua obra, a qual tu começaste em nossas vidas, desde o primeiro momento que nós reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Que esta obra seja concluída até que Cristo volte, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E que não falte nada para os negócios do Senhor em nossas vidas, para a construção desta obra em nós, Senhor, desta casa que está sendo edificada, que é as nossas vidas diante do Senhor. Nós somos o templo do teu Espírito, meu Pai. Nós somos a tua casa espiritual em que o Senhor quer habitar, meu Pai. Por isso, Senhor, que esta obra de edificação das nossas vidas venha a ser concluída de maneira tal que não falte nada para os negócios desta casa, meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, malignidade, poder das trevas, obras contrárias, palavras de maldição, orações que são feitas, que não estão em harmonia com a tua vontade, com o teu querer, venham ser quebradas, desfeitas, anuladas, pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam em ti, creem em ti, estão dentro do teu esconderijo, debaixo das tuas asas. Aqueles que elevam seus olhos diante do Senhor caminharão de glória em glória e de vitória em vitória, Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores e tudo podemos em ti que nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, onde nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.